Com o passar do tempo, a primeira viagem, lembro-me que foi para... É uma das últimas, comecei a pensar de tudo que estava a se passar, do que eu fazia. Eu era uma pessoa muito infeliz. Eu tinha quase tudo. Eu viajava em qualquer país, de qualquer forma. Eu pedia, se for para me levar de um local para outro, de forma extraordinária, de forma espiritual, de forma a ser transportado pelos anjos, ou de forma pelos aviões, mesmo sem passaporte, eu fazia. Eu viajava de qualquer forma, em qualquer lugar onde que eles quisessem que eu chegasse. Qual é a viagem que eu quisesse? Fazia, vivia, eu tinha posse. Mas eu tinha um vazio dentro de mim. E este vazio era impossível ser preenchido. Talvez você também tenha este vazio. Que você procura todas as coisas neste mundo, não consegue preencher o vazio que está dentro de ti. Você pode ter a casa mais bonita do universo, a casa mais bonita do planeta. Tu pode ter muito dinheiro, mas quando chega a noite, quando você se deita, o sono não aparece. Na melhor cama do mundo. Porque o vazio da tua alma perturba você. Ali vem a pergunta, por que eu existo? São essas perguntas que começaram a surgir na minha consciência, de forma natural. Por que eu existo? Sacrifício de pessoas, pessoas a morrer de forma inocente. Guerras, eu testemunhei. Vi pessoas a morrer como capim, como você pega o xerox e num local onde tem muitos mosquitos, e o xerox forte, uma vez só você vê os mosquitos a caírem. Assim eu vi pessoas a morrer. E principalmente os fiéis em lugares em que éramos mandados para destruir. Pessoas que oravam. Você não sabe que muitos satanistas se convertem. Muitos satanistas estarão lá no céu. E você que toda a vida cresceste na igreja, passaste muito tempo na igreja, lias a Bíblia, mas vai para o inferno, vais queimado. E muitos satanistas estarão lá no céu, conviverão junto com Jesus. Sabe por quê? O mesmo processo que aconteceu com Estevão e Saul acontece até agora. Muitos morrem, Deus permite com que morram para que se tornem semente para as pessoas que estão a matar. Imagine você matar alguém, pessoas a serem mortos. Você testemunha daquilo e a pessoa ainda ora a favor de ti e ainda está cantando. Está orando a teu favor e ainda está cantando. E você sabe que a morte é real para ele. Ele está a orar por ti. São indagações, criam interrogações na nossa criava interrogações na consciência, principalmente o meu testemunho de mim. Por que está acontecendo desta forma? Por que matamos? Por que fazemos isso? Por que fazemos isso? E por que sempre só fazemos a nossa satisfação e só fazer o mal? É ter um espírito frio e escuro. Uma pessoa com um espírito frio e escuro é uma pessoa que não tem remorso. É insensível à dor e à necessidade. É pior que um psicopata. E muitos desses são presidentes de repúblicas. Muitos desses são ministros. É esse tipo de pessoa que você procura dizendo, faça-me justiça. Peça a Deus para te fazer justiça. Eles nunca farão, porque também são escravos que precisam de libertação. Você precisa orar a favor deles. A oração de muitos fiéis salvou-me. Eu estou aqui a falar para ti, porque as orações de muitos fiéis, Deus atendeu. E o grande conflito acontece desta forma. Quando eu não quero saber de Deus, mas alguém está a orar ao meu favor, Deus aparece. Apesar de que os anjos caídos vão dizer, este é nosso voluntariamente, e ele não quer saber de ti, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, ele vai dizer, eu não vim porque ele está pedindo. Eu vim porque homem de carne e osso, irmão dele, orou, está a pedir para que eu apareça para falar com ele. Para que eu apareça para lhe salvar. Deixa eu falar com ele. Deixa abrir a mente dele para que ele ouça e tome a sua própria decisão, que ele rejeite mim mesmo. Deixa chegar com que ele tenha consciência livre e ele fale comigo.
eu vou falar com ele. Se ele me rejeitar, eu não vou insistir. Vou deixar que ele faça o que ele quer. Mas deixa-me eu falar com ele. Deixa-me, dá-me essa oportunidade. É assim que Deus faz. Deus não é violento. O violento é no outro lado. É assim que Deus trabalha quando você ora a favor de alguém. Continue a orar a favor daquela pessoa que você odeia ou que te odeia. É assim que acontece. É assim que Deus ouviu as orações de muitos. E eu comecei a ter, o Espírito Santo começou a falar dentro de mim sem eu saber. Comecei a ter sentimentos. Comecei a ter questões, perguntar-me. Lembro-me. Gosto muito de contar essa experiência. Sempre que conto desta história, não esqueço o que aconteceu na Índia. Isso marcou a minha consciência. Isso marcou. Houve muito sacrifício nesse lugar, lá na Índia. Sacrifício de muita gente, onde só se dizia mais sacrifício. Sacrificava-se a deuses que eram insatisfeitos. Onde saíam essas pessoas? Às vezes te perguntava, de onde está essa toda a gente que está se sacrificando ali? Nesta época, foi pela primeira vez a ter um remorso e a me perguntar, por que insatisfação? Depois de acompanhar esse sacrifício todo, ao sair de lá, me perguntei, para onde vou? Qual é a razão da minha existência? Por que o vazio da minha alma? Por que matamos as pessoas? Só que eu não podia mostrar a minha insatisfação diante dos anjos, porque eles matam. Eles matam sem piedade. Eles não leem a minha mente. Quando eu não permitir, eles não têm essa capacidade. Então pensava, enquanto não deixasse com que ele dominasse a minha consciência. Enquanto não me abria, não permitia com que ele cuidassem de tudo que está comigo. Eu pensava, me perguntava, me questionava. E uma das vezes fui mandado para a província de Cabinda, a província mais ao norte do nosso país, Angola, cumprir uma missão que muitos agentes já não conseguiam realizar, para impedir alguns missionários que lá estavam para cumprir a missão dele, evangélica. Ao chegarmos em companhia de meus anjos caídos, antes de nós chegarmos nesta casa, mesmo onde estavam acampados, os missionários tinham uma luz. A casa estava toda ela iluminada, e por cima dessa casa tinha um ser extraordinário. Eu conhecia as características dos anjos caídos, as características dos anjos de Deus, não vi. Este ser emitia luz própria. Ele emitia luz própria. A presença dele era luz, mas ele não era anjo. Tinha característica diferente. Ele era homem, mas extraordinária, glorificado, cheio de luz. Então entendi. O homem normal não tem luz própria. Quem tem não pode ser. São as questões. Esse anjo disse, esse ser, não anjo, esse ser que estava lá, ele dizia para nós, e os meus anjos que me acompanhavam, não as toques, pois elas são as minhas joias preciosas. Não as toques, porque elas são as minhas joias preciosas. Se você é fiel ao Deus que você adora, ao Deus dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, você é fiel a Ele, você é uma joia preciosa para Deus. E nenhum anjo caído, nem o próprio Lúcifer, pode tocar ou tocar na tua vestes sem a permissão de Deus. Creia isso. O ser humano mais protegido em todo o universo não é o Biden, não é o presidente da Rússia, não é o presidente da China, não é o presidente da Coreia do Norte. A pessoa mais protegida em todo o universo, em todo este mundo, é o cristão fiel a Deus. Porque ele tem poder de pedir legiões de anjos de Deus para descer e proteger ele. Um exército celestial podem descer para proteger ele.
O cristão não tem essa noção, às vezes, que ele é o ser mais protegido neste mundo. Comecei a pensar, a refletir. Apareceu um missionário pela primeira vez a falar-me de um homem. Esse missionário chama-se Bem-vindo Hilário Ventura. Ele era um adventista no sétimo dia na época. E ele anunciou-me, falou-me de um homem chamado Jesus, que morreu na cruz do Calvário e tinha poder, capacidade de libertar qualquer tipo de ser humano que aceitá-lo. Eu desafiei. Existe um tal chamado Jesus que tem a capacidade de libertar o ser humano das mãos dos... Não, eu quero conhecer esse Jesus, se é verdade que ele está falando. Eu quero conhecer. Eu aprendi como outro príncipe que quer destruir o nosso reino. Eu aprendi que existia um príncipe que quer destruir, que usurpou o trono que pertencia ao nosso príncipe naquela época, aquele príncipe de lá, que é Lúcifer, que quer destruir o nosso reino e quer nos destruir. Por isso que temos que combater contra ele e contra todos os seus seguidores, que são nossos maiores aliados, inimigos, não aliados, inimigos. E este mesmo missionário falava de Jesus, enfatizava Jesus como homem da cruz que morreu para nos resgatar. Eu disse, esse aqui é aquele, talvez o príncipe que é o nosso maior inimigo. Como é que ele está falando? Ouvia de forma diferente, a história de forma diferente. Eu acompanhei a história invertida. Fui ensinado de forma invertida. Eles invertem a história para o benefício deles mesmos. Eu estava a acompanhar, ouvia deste missionário de forma diferente de um tal chamado Jesus, o libertador, o Messias, aquele que morreu na cruz para nos salvar, é o criador dos céus e da terra. Ele falava, ali apareceu na minha consciência, eu dizia, eu quero conhecer esse Jesus. Se é que ele existe, que me apareça, eu quero falar com ele pessoalmente. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu conhecia Lúcifer, eu convivia com os anjos, e outras perguntas também que apareciam na mente, quando os anjos de Deus e os nossos anjos que trabalhavam conosco, um daqueles que aparecia, afugentava às vezes muitas legiões dos nossos, só um daqueles, quando era mandado pelo Pai, ele aparecia, quando era justo eles se afastavam. Como é que se afastavam? Para proteger um fiel, uma pessoa fiel. Não podíamos tocar nas suas vestes, não podíamos nem pelo menos aproximar sem a permissão daquele outro lado, do príncipe do general daquele outro lado, e uns anjos daquele que protegia simplesmente aquele, enquanto nós eram tantos. Comecei também a me questionar, por que dessas coisas? Por que esse conflito? Por que existem esses dois grupos de anjos? E por que existem... Essas são as questões que começaram a aparecer. Enquanto me questionava, apareceu mais aquele missionário dizendo de tal Jesus que salva, que tem o poder de... Então, quero conhecer esse Jesus, que me apareça mesmo. O tempo passou até que, em uma das noites, no meu quarto, no meu leito, enquanto estava deitado, estava para levantar até, eu vi uma luz. Pela primeira vez, desde que eu tinha nascido, desde que tinha saído do ventre da minha mãe, até aquele momento, os anjos caídos se afastaram de mim. Pela primeira vez.